com muita alegria que saudamos mais uma vez cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para hoje concluirmos o estudo que iniciamos no domingo e queremos agradecer a cada um de vocês que estão sempre acompanhando os nossos comentários, o estudo da Palavra de Deus, e também agradecer àqueles que nos escrevem para o ministério oratranquila@gmail.com. Você também, se tiver alguma pergunta sobre o estudo, pode nos mandar, estaremos respondendo. E também pedidos de oração podem ser enviados para o ministério oratranquila@gmail.com. Nós queremos agradecer a Deus também por este dia de vida e pelo momento que vamos ter agora estudando a sua palavra. Se você ainda não se inscreveu no canal Hora Tranquila, inscreva-se e dê ali o seu curtir e compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa ir cada vez mais longe e que também o canal Hora Tranquila possa ir crescendo cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido. Queremos, ó Deus, pedir que humildemente derrame sobre nós a porção dobrada do Teu Espírito Santo, nos dê entendimento da palavra que iremos estudar agora. Permita com que nós possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa os nossos amigos e irmãos onde quer que estejam. Aqueles que nos pedem orações, Tu sabes muito bem as suas necessidades, os seus problemas. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos felizes por todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos ouvindo. Nós queremos mandar aqui um alô especial para Thalita Freitas, que nos ouve na Alemanha. Obrigado aí você, Thalita, e todos os demais que nos ouvem em várias partes do mundo. Também Torres Costa mandando um alô e um abraço especial para Adriel Bryan. Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos também, ouvindo o nosso programa, Vera Guimarães, de São José do Belmonte, em Pernambuco. Temos também Renata Rosa, de Rondônia, e Dalina da Cruz, de São Vicente, em São Paulo. Ricardo Rodrigues, de Caapora, em Paraíba. Rocilene Lima, de Manaus. Cleide Ferreira, de Mogi Guaçu, São Paulo. Márcia de Feira de Santana, na Bahia. Também a Gilvana Santos, de Aurora, no Pará. Mônica Cristina, de Capão Redondo, São Paulo. Lorena Polhain, de Araguari, Santa Catarina. Tamires Reis, de Baixo Guandu, no Espírito Santo. E cada dia a gente vai sempre procurar aqui mandar um alô especial para vocês. Nós agradecemos a cada um. Iremos hoje então concluir o estudo que iniciamos no domingo. Esta semana nós estivemos estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse. E aqui no capítulo 6 nós encontramos 7 selos que Jesus, ele era o único digno de abrir estes selos, porque Jesus, ele é Deus homem. Ele veio a este mundo como ser humano, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu a sepultura, ele ressuscitou e está nos céus. E então Jesus, ele é digno. Por quê? É o único ser no universo capaz, porque Deus também não podia abrir, porque Deus estava sendo acusado por Satanás. Satanás foi o primeiro a acusar Deus, que Deus era injusto, quando Deus estava pedindo que todos os anjos adorassem a Jesus, e Satanás, ele se rebelou. E no seu coração criou então ali o orgulho, a inveja. Ele queria estabelecer um trono acima do trono de Deus. Está lá no livro do profeta Isaías. E ele foi então lançado do céu, expulso. Ele com 1/3 dos anjos que estiveram do lado dele foram expulsos e vieram parar aqui neste planeta que era um abismo. Porque lá em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então, para este planeta sem forma e vazio, considerado um abismo, foi que Satanás foi lançado. E então, depois que Deus estabeleceu este mundo, criou todas as coisas, preparou o universo para ser habitado por ser humano, por animais, e então Satanás, ele conseguiu vencer Adão e Eva lá no Jardim do Éden,
fazendo com que eles pecassem, e Jesus precisou vir pagar o preço do pecado, porque a lei exigia que o pecador morresse, a morte eterna. Essa morte que todos nós morremos naturalmente, no nosso dia a dia vemos pessoas morrendo a cada instante, não é essa morte. É a morte eterna, é a morte da separação de Deus, é aquela morte que não tem mais salvação. Foi esta morte que Jesus pagou na cruz do Calvário. E então Jesus ele começou a abrir os selos daquele livro que estava na mão do ancião de dias, como nós estudamos no capítulo 5 de Apocalipse, e cada selo ia descrevendo uma cena da história deste mundo. Ele abriu o primeiro selo, tinha um cavalo branco, e o cavalo branco, Jesus estava montado nele, com uma coroa. Jesus ele veio para vencer, e ele venceu, e este período do cavalo branco foi o período da Igreja dos Apóstolos. Começou no ano 31 da nossa era e foi até o ano 100. Era uma igreja onde o evangelho cresceu assustadoramente. Milhares de pessoas se convertiam a cada dia, aceitando a palavra de Deus. Mas esta fase passou. Por quê? Porque os cristãos começaram a ser perseguidos, e aí veio o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, o cavalo amarelo. Foram 4 cavalos aqui no Apocalipse capítulo 6, e cada cavalo trazia consequências mais desastrosas. Por quê? Porque as pessoas iam se desviando e se afastando cada vez mais de Deus. Mas o que nós precisamos ter em mente, amigos e irmãos, é que Deus ele sempre teve um fiel remanescente em cada fase da igreja cristã. Nós estamos vivendo o período da 7ª igreja, ou seja, é a última fase da história de Cristo sobre a terra, porque breve Jesus vai voltar. E este período que nós estamos vivendo é o período da igreja de Laodiceia, é o período em que as pessoas não são frias nem quentes, são mornas. Elas se dizem cristãs, mas elas gostam mais dos esportes, gostam mais das coisas mundanas, gostam mais das roupas, modas mundanas, gostam mais das músicas mundanas, enfim. Se dizem cristãs, mas gostam mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Mas mesmo assim, Deus tem um fiel remanescente dentro da sua igreja nesta última fase da história cristã sobre a terra. E como é que nós estamos, amigos e irmãos, vivendo a nossa vida cristã? Estamos nós tendo comunhão com Deus cada dia? Estamos nós orando, buscando a presença dEle através do estudo da Bíblia, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para conosco, para que nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade em nossa vida? Como é que nós estamos reagindo a estas mensagens que nós estamos estudando na palavra de Deus? Nós precisamos nos lembrar, amigos e irmãos, que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. A igreja, ela foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. É por isso que Jesus estabeleceu a igreja. E a igreja, amigos e irmãos, a igreja sou eu e é você. Não é aquele templo físico que nós vamos nos reunir, nos congregar com os nossos irmãos. Não são aquelas 4 paredes que é a igreja. A igreja somos nós. Como nós estamos levando esta verdade, este evangelho às outras pessoas? As pessoas podem ver Jesus em nós, em nossa vida, ou elas nos veem como as demais pessoas são, como as pessoas do mundo que não têm Cristo em seu coração. Nós precisamos refletir, irmãos, porque muito em breve Jesus ele estará voltando nas nuvens dos céus, e somente aqueles que o aceitaram e que viveram o evangelho verdadeiro, puro em sua vida, mediante a graça de Deus, estarão sendo levados com Cristo para viver com Ele eternamente. Nós precisamos estar cientes de que um dia, muito em breve, todos nós teremos que estar em pé diante do tribunal divino para dar ali a razão, o porquê nós vivemos assim ou de outra maneira. Que nós possamos estar de pé neste dia para contemplar o Senhor Jesus e para podermos subir e morar com Ele eternamente. Nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanharam mais esta semana de estudo. Nós voltaremos no domingo,
com um novo estudo no livro do Apocalipse. Vamos estar estudando o capítulo 7 de Apocalipse. E aqui no capítulo 7 nós vamos ver que Deus tem um povo e Deus vai selar este povo que vai fazer parte daqueles que estarão indo com Jesus para viver com Ele toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um bom final de semana, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.